Muito obrigado. Boa tarde a todos. Eu me chamo Tomo Marukawa. Wow, I didn't know he speaks Portuguese. Ah, eu não sabia que ele falava português. So much for my Muito obrigado. Bom, era só isso de português que eu sabia. I will start my talk E eu vou começar a minha palestra sobre o crescimento econômico da China e o impacto na economia mundial. Aqui nós temos o contexto. Eu vou começar falando sobre essa guerra comercial entre os Estados Unidos e a China. Eu acho que vocês todos têm muito interesse nisso. Será que os Estados Unidos vai acabar com a China? Eu acho que desde março desse ano, os Estados Unidos têm tentado ou começou a atacar a China em muitos aspectos, e isso começou a partir de uma restrição comercial em aço e alumínio, que não era só no caso da China. E depois chegou aquele anúncio para utilizar a seção 301 da Lei Comercial de 1974, que normalmente era utilizada contra o Japão nos anos 80. Mas o tamanho dessa sanção foi muito maior em relação ao que foi usado contra o Japão. E tem um outro ataque que foi feito na ZTE, que é uma empresa chinesa de alta tecnologia. O Departamento de Comércio dos Estados Unidos mandou que transações não fossem feitas entre os Estados Unidos e o ZTE. E essa empresa, ZTE, quase foi à bancarrota, então foi um problema muito grande. E o governo chinês e os Estados Unidos, eles fizeram uma negociação e parecia que essa guerra comercial não aconteceria. Mas o resultado é que, a partir do dia 6 de julho, realmente eles atacaram nessa guerra comercial. Então, os dois lados fizeram uma imposição ali de tarifas em muitas coisas comerciais entre as duas nações. E recentemente, o desenvolvimento mais recentemente é que os Estados Unidos impôs uma tarifa de retaliação de 200 bilhões de dólares nas importações que vinham da China, que realmente é uma sanção muito grande. E eu acho que isso marca, talvez seja um evento histórico, porque eu acho que os Estados Unidos têm sido a maior força em relação a atuar nessa parte comercial depois da Segunda Guerra Comercial. E as instituições como a GATT, que faz o acordo comercial de comércio e tarifas, e o FMI, e desde o final dos anos 70, nós vemos déficits nos Estados Unidos, déficits comerciais, e a quantidade desses déficits comerciais chegou a entre 400 e 800 bilhões por ano. E isso é uma quantidade muito grande. E agora, os Estados Unidos precisam depender de capital entrando do Japão, ou da China, ou de outros países para financiar esses déficits comerciais. E, por outro lado, a China tem sido um país sob desenvolvimento, é um país socialista e, naturalmente, as suas indústrias faltavam a elas a competitividade em relação a outros países. Então, foi algo natural a China iniciar a sua reforma com muita proteção. Então, em algum momento, os chineses colocaram suas tarifas sobre carros, por exemplo, era, por exemplo, de 100%.
E desde entrar na Organização Mundial do Comércio, a China diminuiu as suas tarifas comerciais, mas a China ainda é considerada como sendo um país em desenvolvimento, então as suas taxas de tarifas ainda estão ao redor de 10%. E recentemente o governo chinês anunciou que essa média de tarifas vai diminuir para 7,5%. Então, gradualmente, a China talvez esteja se movimentando em relação a ser um país desenvolvido e não como agora que é um país em desenvolvimento. E mesmo que a China esteja seguindo para a liberalização, de repente, eu acho, os Estados Unidos elegeu um presidente que acha que protecionismo é uma coisa boa. Então, parece que é algo meio paradóxico essa situação, porque os Estados Unidos agora está tentando ser protecionista, enquanto que a China, que era um país muito fechado, parece que a China agora está atuando como líder do comércio livre. E tem um estudante de Harvard, o Grant Allison, ele escreveu um livro no ano passado, e o título era A Guerra entre os Estados Unidos e a China, algo que realmente dava medo, esse título. E ele falou sobre uma ideia muito interessante, que se chama essa armadilha de Tucídides. Isso vem de uma história da Grécia Antiga, é a fricção entre Atenas e Esparta. E a Esparta era líder e Atenas estava crescendo, estava emergindo como uma grande cidade, e as duas acabaram em guerra, e essa guerra durou o quê? Uns 30 anos? Então, esse professor teve um argumento. Ele fala assim, que quando você tem um país que está crescendo e crescendo com muita rapidez e chega a um outro país hegemônico, em muitos casos, essa fricção acaba desenvolvendo uma guerra. Então, esse gráfico muito interessante mostra o tamanho dessa segunda maior economia do mundo. Então, você tem 100%, que seria os Estados Unidos, que tem sido a maior economia do mundo já há mais de 100 anos. E aqui nós temos o Japão. O Japão chegou rapidamente ao tamanho dos Estados Unidos. Isso foi em 95, o PIB do Japão era 70% dos Estados Unidos, e durante os 10 ou 15 anos, desde os anos 80 até 1995, o Japão e os Estados Unidos tiveram uma fricção comercial muito grande. Mas isso não acontece hoje, porque houve um declínio no Japão. E essa linha verde mostra o PIB da China, e é 63% do PIB dos Estados Unidos. E de acordo com a minha previsão, que vocês podem ver nessa linha pontilhada, a China vai se aproximar mais e mais dos Estados Unidos. Então, de acordo com essa produção do professor Ellison, os Estados Unidos e a China vão ter muita fricção entre eles. E existe o perigo de termos uma guerra como consequência. Bom, o PIB do Japão, nos anos 90, estava um pouquinho inchado por causa da valorização do iene. Mas eu acho que o crescimento da China é mais real, porque tem uma grande população, 1,4 bilhões de pessoas. E aqui nós temos os números que mostram o tamanho relativo
competitivo da China e dos Estados Unidos. Então, por exemplo, o PIB, esse poder de compra, né, a paridade do poder de compra, que seria o PIB calculado de acordo com o poder de compra da moeda. Esse cálculo que foi feito pelo Banco Mundial mostra que a China já tem um PIB maior, uma economia maior do que nos Estados Unidos. Ou, por favor, olhem para esse volume comercial. O volume comercial da China já é maior do que o dos Estados Unidos. E um outro número interessante seria esse aqui. Eu contei 195 países e regiões ao redor do mundo cujo volume comercial com a China e os Estados Unidos, aqui são 195 economias, são 136 que têm mais comércio com a China comparado com os Estados Unidos. Então, eu acho que isso mostra como a China está grande, é grande em termos econômicos. Agora, esse mapa meio esquisito, ele mostra a situação em 1990. O tamanho de cada país é de acordo com o seu PIB, o seu tamanho econômico. Então, em 1990, o Ocidente, Estados Unidos, Europa Ocidental e Japão, eles que têm o maior tamanho em relação ao PIB global. E nessa época a China era muito pequena. Mas, de acordo com a minha previsão, que é de acordo com a previsão feita pelo FMI, a China vai ser tão grande quanto isso em 2030, enquanto que o Japão vai ser menor, mais magrinho, os Estados Unidos vai estar quase igual em termos de tamanho comparado com a China. E no Japão, o Japão tinha orgulho de fazer parte do grupo G7, que eram os 7 principais países no Ocidente. Mas em 1990, nós acreditávamos que o G7, esse grupo de 7, poderiam decidir como que a economia global se desenvolveria. Mas depois, em 2030, isso não é mais o caso, porque o G7 será pequeno relativamente, enquanto que a China e a Índia também serão muito importantes, serão atores econômicos muito importantes no mundo. Então, o G7 vai ser apenas 1/3 do PIB mundial. Então, eu acho que nós precisamos nos adaptar o nosso pensamento em relação à economia mundial. Nós costumávamos pensar que a China era a fábrica do mundo. É uma grande base de produção de várias multinacionais. A China é uma base de manufatura de baixo custo e o Japão, a Coreia, eles exportam componentes para a China e a China consegue fazer a montagem para fazer os produtos finais e exportá-los para os Estados Unidos. Eu acho que essas afirmações ainda são verdadeiras. Eles mostram um aspecto da economia chinesa e eu acho que é apenas um aspecto dela. Nós, especialmente os economistas japoneses, nós não conhecemos outro aspecto. Mas qual que seria esse outro aspecto? Aqui nós temos a estrutura do comércio chinês com várias regiões ao redor do mundo. E eu queria só que vocês dessem uma olhada aqui. A China exportou para o grupo de 7 países, o G7, né, Estados Unidos, Japão, Reino Unido, França e assim por diante. E era uma participação
de 52,2%. Então, mais da metade do que a China exportava ia para esses 7 países. E essa proporção aqui acabou diminuindo para 40%, enquanto que a participação das economias emergentes tem aumentado, estava abaixo de 20%, 42,5%. E o que eu chamo de economias emergentes? É uma ideia bastante abrangente, a Ásia, excluindo o Japão e Hong Kong, a África, a América Latina, os países caribenhos, a Rússia, Oriente Médio, Oceania. Eu chamo essas economias de emergentes. Então, a China, a parte comercial da China, está orientada mais e mais em relação a essas economias emergentes. Então, lugares como a África, por exemplo, a participação da África no comércio da China está crescendo em termos de exportações e importações. E também é o caso da América Latina, que está crescendo. E agora, rapidamente, eu vou falar sobre a posição da China como parte do capital. A China, ela costumava pegar dinheiro emprestado e tinha déficits comerciais até 1993. Isso era financiado pela entrada de capital, que era um investimento direto externo. E a partir de 1994 até 2011, a China tinha superávites comerciais e superávites também no recebimento desse capital externo. Então, a verba na China vinha das duas formas. E para evitar a valorização da moeda, o Banco Central da China continuava a comprar a moeda externa nesse mercado de câmbio, e isso levou ao acúmulo de reservas estrangeiras. Então, voltando a essa tabela, nós temos aqui a reserva da China, que foi de 21 bilhões e subiu para mais de 3 trilhões de dólares americanos. Mas depois de 2012, eu acho que a China entrou nesse país, nesse nível de país industrial avançado, porque ela ainda tem superávites comerciais, e agora a China está exportando o seu capital na forma de investimento direto externo, e também vocês podem até saber que os cidadãos chineses estão viajando para fora, estão gastando muito dinheiro no Japão, talvez até no Brasil e em outros lugares. Então, agora, a China é uma exportadora de capital. A China ainda está subdesenvolvida em termos de moeda. O renminbi chinês ainda não é muito utilizado em transações internacionais. Então, essa é a única parte subdesenvolvida da China. E agora eu vou falar rapidamente sobre essa iniciativa que eles chamam de Belt and Road. Eu acho que a China é uma exportadora de capital e a China costumava cuidar mais dos países em desenvolvimento. Ela tinha muito a oferecer. Então, eu acho que, em termos gerais, essa iniciativa Belt and Road é uma boa iniciativa para cobrir esses países em desenvolvimento. Isso foi proposto em 2013 pelo professor Xi Jinping. E eu acho que a ideia inicial era coletar o desenvolvimento da China e fazer uma ligação com a Rússia, a Europa Ocidental, a Ásia, mas eu acho que desenvolveu mais em regiões maiores e com um banco de investimento novo internacional, e isso foi em 2015. Então,
Esse mapa mostra a ligação comercial com a China em relação a outros países. Então, quanto mais escuro, isso mostra que o número de importações é maior. E o mais escuro, por exemplo, a Mongólia. Vocês podem ver aí vários países africanos também que importam bastante da China. E não é tanto a parte mais fraca, que seria a Europa Ocidental. Isso aqui mostra as exportações para a China. Então, quanto mais escuro, significa que a participação de exportações para a China tem uma porcentagem muito alta em termos do total de exportações do país. Então é interessante porque você tem não apenas os países ao redor da China, mas vários países também na África, na Austrália ou até no Brasil, no Peru. Esses países exportam muito para a China. Então, por que eu estou mostrando esses mapas para vocês? Eu queria mostrar que, talvez, para o caso da China, a ligação da China com a África, América Latina, Austrália ou algumas partes do continente da Eurásia são mais importantes do que conectar a China com a Europa Ocidental. E essa iniciativa, Belt and Road, inicialmente era para conectar melhor com a Europa, mas eu acho que outros países são mais importantes para a China. Então, eu acho que essa iniciativa, Belt and Road, eles mudaram o nome e eles começaram a colocar não apenas o continente da Eurásia, mas também a África e a América Latina. E o governo japonês tem uma posição oficial e, em geral, nós cooperamos com a China. E nós convidamos, ou estamos felizes em ver as empresas japonesas se juntarem a essa iniciativa. Bom, mas algumas pessoas têm dúvidas, como, por exemplo, o vice-presidente Pence dos Estados Unidos, que criticou a China por ela estar utilizando empréstimos para fazer com que esses países, para que ela consiga expandir sua influência, e eles parece que fazem armadilhas de dívida. É isso que a China está fazendo, porque os países estão fazendo empréstimos da China. Eu não tenho certeza que a China tenha essas intenções maliciosas, mas eu acho que a China ainda não tem muita transparência em relação às suas intenções. Nós ainda não temos certeza qual que seria o significado dessa iniciativa Belt and Road. Então a China precisa melhorar a sua transparência e também deve considerar uma melhora nos termos dos empréstimos. Eu acho que a China ainda não começou a oferecer um empréstimo ali com baixas taxas de juros. Então, talvez a China precise considerar oferecer esses empréstimos mais favoráveis. E agora eu vou falar sobre a expansão do comércio chinês e seu impacto nas economias emergentes. Em primeiro lugar, eu gostaria de falar sobre essa questão do ferro. A China, com certeza, é o maior produtor de ferro e aço no mundo. São 800 milhões de toneladas de aço por ano, que é mais ou menos metade da produção mundial. Então, para fazer aço em tal quantidade, a China importa 2/3 do minério de ferro que é
comercializado internacionalmente. Então, nos últimos 10 anos, o comércio de minério de ferro tem sido bastante flutuante e flutua drasticamente por causa da expansão da indústria de ferro e aço da China e também sua estagnação. Eu achei um país na África chamado Serra Leone e esse país só consegue exportar minério de ferro. E quando a China importava bastante, o país estava bem, e de repente, em 2015, foi menos 20 de queda no PIB, porque as exportações para a China decresceram. E eu acho que coisas semelhantes estão acontecendo em muitos outros commodities. Então, eu fiz uma lista dos países que dependem muito dessas exportações para a China. Por exemplo, nós temos a Coreia do Norte, é claro. 91% de suas exportações vão para a China. E o item mais importante seria o carvão. E vocês podem ver que existem vários países na África, por exemplo, Angola, Congo, Sudão. Esses países são altamente dependentes da China e eles exportam apenas um ou dois itens. Por exemplo, carvão, o petróleo, o cobre e assim por diante. E isso continua dessa forma. Temos muitos países ao redor do mundo e até a África, não, os países americanos como Chile, Peru, Brasil aqui, Uruguai. E esses países exportam apenas um ou dois itens, ou três. Uma coisa concentrada. Então, essa flutuação da China vai afetar muito esses países. E aqui eu fiz uma análise sobre o impacto da China nessa taxa de crescimento do PIB, mesmo que o impacto possa parecer pequeno. Países como Serra Leone, esse país é afetado muito. E por outro lado, a China é um país de fabricação, então 90% das exportações são bens manufaturados. Então, países como a África do Sul são afetados dos dois lados. Eles importam muito de bens, eles importam muitos bens e a manufatura está em declínio. E países como a África do Sul serão afetados de muitas maneiras. Em primeiro lugar, esses bens chineses que são baratos, eles entram no país e influenciam a produção doméstica, o mercado doméstico. Em segundo lugar, você tem bens chineses, produtos chineses que entram em outros países, e isso era o mercado para a fabricação na África do Sul. Em terceiro lugar, como a África do Sul é uma grande exportadora de minério de ferro, de ouro, vários bens primários, eles exportam bastante para a China e isso leva à valorização de sua moeda. E dessa forma fica difícil para a indústria de fabricação exportar. Então, vários países, inclusive o Brasil, estão numa situação semelhante. O Brasil, a Indonésia, a Tailândia, as Filipinas, a África do Sul. Esses são os países que são grandes fabricantes, que têm muitas indústrias fabricantes, mas estão passando por pressões semelhantes. Aqui, nós temos uma tabela que mostra, por exemplo, vocês podem dar uma olhada na Indonésia.
share of primary goods like A participação copper, de I bens think, primários in the case of como Indonesia, cobre, no caso da was Indonésia, 41% era de in 41% 2000, em but 2000 share is relatively e rising. It has está risen to aumentando. 50%, Aumentou para and 50%. the export to China has E a nas higher exportações para a percentage of China, você primary tem goods, uma porcentagem 70%. maior de bens So it's primários, like é these 70%. countries are Então, pushed esses back. países, eles são Indonesia forçados is para trás. relatively A industrialized Indonésia até que é country in bem Southeast Asia, industrializada but no it has sudeste been da pushed back Ásia, to the mas foi status of primary forçada goods para exporters. trás para ser And I um think the same exportador thing applies to de Brazil. bens primários. E a mesma coisa acontece com o Brasil. Brazil's export As only exportações do Brasil 37% of its eram de export was primary goods in 37%. 2000. Isso foi em But now the 2000 de share has bens risen to primários. E 58%, agora isso and aumentou para perhaps it's 58%. related to E de the repente trade isso with tem a China. ver com esse comércio So, com a China. this again, Então, analysis novamente, that I made, essa é uma análise que eu that, fiz exports from China falando will das affect exportações da negatively China to que the vão afetar manufacturing industries of other negativamente countries. as indústrias de manufatura de outros So, países. this what Então, I was o que eu queria I mostrar para reminded vocês? is, Eu queria Raul lembrá-los Prebisch, do Raul economist from Prebisch, é um Argentina. economista da He Argentina. wrote in Ele 1950 escreveu em about 1950 the center-periphery sobre structure. a estrutura central e He said periférica. that E ele the world disse economy que a economia consists of an mundial era industrialized constituída center, de um centro which was the industrializado, Western Europe and que the seria United States os Estados in Unidos his e a days, Europa and Ocidental an na época underdeveloped dele, periphery, e uma including periferia Argentina and subdesenvolvida other que Latin incluía a American Argentina, countries. um outro país da América Latina. He argued E that ele argumentou specializing que in primary goods se especializar na exportação de bens growth. primários, isso So, não é bom he para o crescimento pushed forward econômico. the Então, ele industrialization falou of these sobre a countries. industrialização And desses now, países. the E center's place agora, has been replaced esse by país China. central é a And China, while the other enquanto countries in que os Asia, outros Africa, países Latin da America Ásia, da are África, da América pushed towards more Latina, eles são specialization empurrados in ali para primary ter goods mais exports, especialização nas exportações like the de bens countries I primários, shown. assim como os países que eu And, mostrei. Raul E Prebisch has been o Raul forgotten for many Prebisch years, foi but esquecido durante recently, muitos Jeffrey anos, Sachs mas recentemente and, o Jeffrey Sachs he came up with an ele idea of the chegou curse com uma of natural ideia resources, which sobre is virtually the same o problema dos idea recursos with Raul naturais. E, na Prebisch. verdade, é a mesma ideia So do Prebisch. Yeah. É isso aí. Sorry. The future of the world E economy. o futuro dessa economia mundial? In 2017, Em China's per capita 2017, GDP o PIB da China, PIB 8,827 per capita, US era dollars, which I think de is almost the same as Brazil. 8.217, And que é mais ou menos by igual do increasing it Brasil. E by ao aumentar 40%, China em will reach the 40%, a threshold China of a vai chegar ao high-income limiar country, de um país de alta renda, que seria 12.500 dólares americanos, aproximadamente. If China E succeeds se a to China reach this point, conseguir chegar nesse then ponto, its whole GDP will depois be o almost the PIB same todo with the vai United ser quase States. que igual ao dos Estados And Unidos. I think E eu acho que this will happen in isso vai foreseeable acontecer future. no futuro In próximo. 10 or so years, Talvez daqui a uns 10 10 years from now, anos. China will Daqui a uns 10 anos, a that China vai chegar nesse ponto. and the question is, E a so we pergunta have, é, now we have então one agora big center, nós temos which is um the grande United States centro, in que the seria global os economy, Estados and Unidos now, na China economia will be global, another e a big China center. vai ser um outro And, grande will centro. China be the E será que a China single vai center? ser aquele centro único? That's the question. Essa And que é a my pergunta. answer is E a that, minha resposta well, é, bem, both China and the a United China States e will os be Estados the two big Unidos centers. serão os dois grandes The centros. reason is that O motivo para isso just when
é que quando a China chegar ao nível dos Estados Unidos em termos de tamanho, a população da China também chegará ao seu pico. Então, ela vai começar a diminuir a partir desse ano. E, particularmente, a população com idade para trabalhar seria de 16 a 64 anos de idade. Essa faixa etária já começou a diminuir desde 2014. Então, a China vai enfrentar mais restrições por causa da sua força trabalhista. E o crescimento da China também será restrito em relação ao lado da demanda, porque vocês podem ver aqui, na China, você vê as cidades chinesas que já têm uma infraestrutura que pode ser comparada com a dos Estados Unidos ou até melhor, em termos de ferrovias de alta velocidade. O comprimento já passou 22 mil quilômetros, no Japão é apenas 2.500 quilômetros. Então, eles já fizeram um grande investimento e eles não mais vão ter projetos novos promissores, não tantos. E a China também é um país que tem uma população muito densa. Eles não podem se dar ao luxo, ou de repente eles podem até pagar o dinheiro, mas eles não podem colocar os carros assim como os americanos fazem, não é? E, de qualquer maneira, haverá uma restrição no crescimento da China, enquanto que nos Estados Unidos a população vai continuar a crescer. Então, talvez daqui a 10 anos, mais ou menos, a taxa de crescimento da China vai diminuir e dos Estados Unidos vai continuar a crescer. Talvez não seja tão diferente. Não vai ser assim uma hegemonia no mundo, vai ter duas. Então, manter uma boa relação entre a China e os Estados Unidos é muito importante para o desenvolvimento de paz do mundo como um todo. E esse que é o perigo iminente agora. E o motivo para o presidente Trump estar tão bravo é porque os Estados Unidos têm grandes déficits comerciais. E essa tabela mostra que o déficit comercial atual é quase igual ao déficit do orçamento nacional. Então, é óbvio, do lado do Japão, da China, que esses déficits dos Estados Unidos vêm a partir dos seus orçamentos federais. E o déficit comercial, na verdade, não é um problema, porque os Estados Unidos podem pegar dinheiro emprestado. Contanto que nós acreditemos que os Estados Unidos sejam um grande país, nós continuamos a fazer empréstimos para os Estados Unidos. Então, essa questão dos Estados Unidos, que tem uma responsabilidade ali de 7,7 trilhões de dólares, que é 40% do seu PIB, e o maior, a China e o Japão são os que mais emprestam para os Estados Unidos. Então, isso significa que os Estados Unidos têm dado muita moeda estrangeira para o nosso uso. Então, por que é uma coisa ruim? Por que nós continuamos a emprestar dinheiro para os Estados Unidos? Por que eles estão tão bravos? Bom, essa questão do déficit comercial, esse déficit comercial não é tão diferente quanto o seu gasto militar. Então, se os Estados Unidos
cortar as suas despesas militares para zero, todos os problemas vão desaparecer. Não vamos ter mais um déficit comercial. Mas é claro que isso não é possível. Mas eu acho que a maior contradição está aqui. Na economia dos Estados Unidos, como uma parte da economia global, está diminuindo todos os anos, enquanto que os Estados Unidos mantêm uma área militar muito grande. Eles gastam 36% de todas as despesas militares do mundo. Então, esse peso acaba ficando maior em comparação com a sua economia. E eu acho que esse é um grande problema. Então, como é que nós podemos resolver isso? Eu não tenho uma ideia muito boa para isso, porque se nós simplesmente tivermos um gasto militar de acordo com o PIB, isso significa o dobro ou o triplo das forças armadas chinesas. E isso dá muito medo, especialmente para o Japão, né? Então, eu não vou propor isso, mas eu preciso pensar em alguma coisa melhor. E a melhor resposta é, bom, ainda estamos vivendo na época medieval, no estado medieval. Os Estados Unidos é como se fosse o rei que governa todo o Império Romano, mas ele coleta impostos de apenas uma parte desse império, e esse que é o problema. Então, a solução é criar um Estado moderno do mundo, e a força militar será monopolizada por um único Estado. Bom, isso é muito idealista, isso é impossível. Mas eu acho que o mundo já desenvolveu vários mecanismos de governança que têm um poder nacional, por exemplo, o FMI, por exemplo, a Organização Mundial de Comércio, por exemplo, essa questão da mudança do clima. Eu acho que estamos indo em direção a uma estrutura de governança mais global, então por que nós não podemos fazer alguma coisa sobre esses gastos militares? Bom, eu acho que as ambições da China estarão alinhadas com essa questão da estrutura, a construção dessa estrutura de governança global. Por exemplo, aqui a AIIB foi uma iniciativa muito boa da China, porque não é só a China que estava envolvida, são outros países que também estavam envolvidos. A BRI, que também deveria ser, a BR, desculpa, deveria ser incorporada ali internacionalmente. Então, todo mundo pode se juntar a essa iniciativa. Bom, eu acho que eu já falei durante 40 minutos. Muito obrigado.